é errado eu cortar meu cabelo? Um exemplo, eu corto meu cabelo, eu aparo. Se a Bíblia ela está me dizendo que é errado eu cortar, eu não vou cortar. Mas se a igreja determina que não é para me cortar, que é uma doutrina, eu vou seguir se eu quiser. É um livre-arbítrio, graças a Deus, que nós temos para isso, para nós fazermos só aquilo que a gente acha que tá certo. Então eu não entro assim, entendeu? Nessas coisas, o que importa é o amor, é a gente amar, é a gente fazer pelo nosso próximo e dar o nosso melhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Êxodo 31. Os artifícios da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e engates, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes fina, finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então aqui a gente vê, né, bom, nos capítulos anteriores falando, né, o que será feito, né? Então lembrando que nada ainda foi feito, né? Só Moisés recebendo as instruções do que será feito, de como será feito. E agora Deus, né, falando aqui, ó, eis que chamei pelo nome, né? E aí ele cita alguns nomes aqui de algumas tribos, né? Fala da tribo de Judá, fala da tribo de Dan também, né? Que serão as pessoas ali, os artesãos, e receberão conhecimento, né? O Espírito de Deus receberão conhecimento e sabedoria para lidar e fazer com todas essas coisas na qual Deus veio ordenando, né? Veio instruindo. Então esses homens aqui adquirirão habilidades, né? Para construir todas as peças do tabernáculo, né? Incluindo incenso, incluindo todas, né, peças de ouro aqui. Então, imagina, eles vão, né, montar quase que uma fábrica ali, né, para produzir todas essas peças com tamanha qualidade, né? E ainda fala aqui, tem um termo que ele até fala que finamente, né, ou seja, de tecido fino, né, as vestes finamente tecidas, né? Então, com cuidado, né, com bastante destreza, né? É, essas pessoas que vão fazer, né? E tem uma outra parte aqui que eu vou deixar para o senhor, Samário. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa disso aqui, mas esse último trecho aqui vai falar do sábado também. Se quiser ler e explanar para a gente também, do 12 em diante, fica à vontade aí. Vamos ler. O sábado santo e as duas tábuas do testemunho. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Por quê? Qualquer
que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado do Senhor, do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou, e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Então, o que eu posso prestar atenção aqui, o que eu posso tirar disso aqui? As palavras de Deus aqui, tudo que Deus pediu, tudo que Deus relatou, todos os mandamentos que Moisés presenciou, viu e trouxe, e relatou àquele povo que saiu do Egito, que o acompanhou, que era para ser cumprido essas leis. Com o passar dos anos, até o tempo em que Jesus Cristo chegou, que veio à Terra, o homem defamou, o homem perjurou, o homem desobedeceu às leis de Deus. E, consequentemente, ele se afastou de Deus, porque ele não cumpria com esses mandamentos. Por isso que Jesus Cristo veio e falou para os saduceus e os fariseus e o povo da época: vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão completamente sujos, né? Imorais. Porque a gente percebia, Jesus olhava para eles e viam que eles se vestiam bem, né? O sacerdote, aquele povo todo ali, roupas até embaixo, eles se achavam, né? Mas não cumpriam a palavra de Deus, eles deturpavam. Então, praticamente eles estavam mortos espiritualmente, estavam mortos. Por isso que Jesus veio, passou isso no rosto deles para eles entenderem que tudo que eles faziam, eles falavam, mas não faziam. Eles exigiam que os outros fizessem, mas eles mesmos não faziam. E isso profanava a palavra de Deus. E Deus é bem claro aqui. Ele deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Pediu, falou: olha, portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do povo. São palavras fortes, palavra dura, né? Que o povo de Deus teria que cumprir com essas determinações. Mas os anos foram passando, foi caindo no esquecimento, e aconteceu tudo o que aconteceu, que nós hoje sabemos. Mas está aqui escrito para que a gente raciocine, saiba que teria que ser guardado o sábado.
Mas hoje tem um povo ainda que guarda o sábado, da maneira deles, é claro, né? Que são os adventistas do sétimo dia. Mas Jesus Cristo veio para mudar essa situação, né? E a gente está aqui, fazemos parte de outro povo, de um povo escolhido, né? Porque tudo é do Senhor, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo vem para Ele, tudo é dele. Nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida por amor de nós. O véu se rasgou e hoje nós temos acesso a Deus, qualquer um de nós. É só dobrarmos os joelhos, sermos humildes na presença dele e ele nos ouvirá. Deus sabe de todas as coisas. É aquilo que eu já comentei aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa dia de sábado. Tem enfermeiro que precisa atender um paciente, que precisa atender alguém que sofreu um acidente. Enfim, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então já não é mais pecado. Já não é mais blasfêmia. Não é mais você trabalhar no sábado. Assim como também no domingo. Agora, tem o dia do Senhor, tem o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia em que você tira para visitar a casa do Senhor. É o dia que você vai à igreja ouvir a palavra de Deus, junto com os irmãos. É o dia em que você se reúne no nome dele. Esse é o dia do Senhor. Nós estamos aqui, todo dia. 1 hora por dia, 5 dias da semana, lendo e meditando na palavra do Senhor. Estamos dando este tempo ao Senhor. E Deus se agrada disso. É isso que Deus quer do ser humano, amados. É um tempo para com Ele. É um tempo para que você se lembre dEle, para que você leia a palavra dEle, para que você raciocine no tudo que Ele ensinou. É isso que Deus quer de nós. Ô, Tamires, Amém. você podia falar alguma coisa, porque você, seu namorado, ele é adventista, né? Mas como eu já te falei, seu Mário, É, no caso, cada um, ele vai escolher, né, como vai fazer. A palavra, ela está dizendo, né, que sim, a gente está aqui para discutir, né, das religiões. Cada sim, um escolhe a maneira que... Porque a Bíblia, eu vou interpretar de uma maneira, o Senhor vai interpretar de outra, né? Fábio de outra. Cada um vai interpretar da maneira, né, de uma maneira diferente. E eu compreendo como ele, pelo menos o que ele me passa, sabe, seu Mário? Porque quando sim. eu casar, eu vou virar adventista. Porque eu compreendo que hoje, como eu falo para ele assim, né? Hoje, deixa eu abrir aqui a câmera aqui para falar melhor para vocês. Hoje eu falo para ele que hoje eu não posso parar de trabalhar, porque meu comércio é em casa, né? E na minha congregação não tem culto dia de sábado, né? Aqui eu Sim, congrego, que é perto da minha casa, não tem. Então hoje sim, eu tenho o que fazer, então eu não vou parar. Mas claro. quando eu estiver lá, que já vai mudar toda a minha rotina, né? Aí já é outra coisa. Eu vou guardar sim, eu vou para a igreja, vou fazer como eles fazem, no caso, né? Que vai para a Sim, igreja de manhã, passa a manhã na igreja, à tarde vai fazer estudo bíblico, vai fazer pequenos grupos, vai fazer estudo, entendeu? E se alguém precisar, a gente vai servir sim, porque Jesus, ele veio para consertar as leis. Então, jamais a gente vai deixar de ajudar alguém por ser um dia de sábado. Porque quando a gente ajuda, quando a gente veste, quando a gente dá comida a um irmão, a gente está fazendo isso para Deus, para Jesus, né? perfeito.
Jesus ele não Perfeito. está aqui na Terra, ele não está aqui, então a gente não pode cuidar em si dele. Então, quando a gente cuida de algum ser humano, dele a gente está cuidando também de Jesus. A gente está Com fazendo a obra certeza. de, né? Então eu penso assim, nesse dia eu penso dessa maneira, né? Hoje eu faço dele o domingo. De manhã eu não vou para a igreja porque não tem, mas à noite eu vou para a igreja, mas o domingo eu já tiro para eu descansar mesmo. Domingo, Sim, apesar que, como eu moro na casa, né? Aqui na minha casa mora 4 pessoas, então não tem como não ter coisas para fazer dentro de casa. Não tem como manter tudo limpo para o outro dia, né? Então acaba eu verdade. tendo que fazer alguma coisa. Mas eu, se fosse por mim, também não fazia nada, porque era o dia de eu descansar. Eu acordo cedo todo dia. Dia de domingo eu já quero acordar mais tarde, né? Não quero fazer comida. Já minha mãe está em casa, minha mãe faz. Então a gente vai fazendo assim e vai moldando, né? Conforme o nosso dia a dia. Amém. Tá certo. Bem, É isso aí, filha. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus é contigo. aqui, Amém. entendimento que a gente tem aqui, né? Porque em várias partes da palavra, né? Fala que vai fazer isso per- de maneira perpétua, né? E, e quando a gente fala meio maneira perpétua, né? Aos nossos olhos parece que é para sempre, né? Só que ele tem uma diferença, né? Porque esse perpétuo aqui, ele significa dentro da aliança na qual, né, está estabelecido, né? E Cristo, quando vem, uma nova aliança é estabelecida. Então, inclusive, Cristo ele reduz, né, os mandamentos, as leis, a duas leis, né? A amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo, né? Como a si mesmo, né? Acho que em outro livro fala até mais forte, né? É, então, assim, é, porque isso pode trazer muita confusão, né? Muita confusão entre a gente, porque em vários momentos aqui fala, ó, fará isso aqui, né? Para sempre, né? Para isso daqui, né, de maneira perpétua. Então é interessante a gente sempre ter esse entendimento de que o perpétuo aqui é reservado àquela aliança. Então a aliança ali de Abraão, né? Então a aliança, né, do povo né, que fez ali com Moisés. Então essas alianças, essas leis aqui, né? Que a gente vai ver agora daqui para frente, inclusive, elas estão dentro dessa aliança, né? E quando Cristo vem e cumpre todas as leis, né? Onde Deus manda Ele mesmo, né? Envia Ele mesmo, né? Ele vem para cumprir as leis, porque o homem não é capaz, não existe, né? Até hoje, né? Não existirá homem capaz de cumprir essas leis, né? Somente Deus era capaz de cumprir as próprias leis, né, estabelecidas. E aí uma nova aliança é formada, né? Uma nova aliança é formada. E a gente lembrar que aqui a gente só tinha o povo judeu. Então, quando a gente fala do sábado, né? Eram os povos, era o povo ali de Deus que já, as tribos que já seguiam essas leis, né? Ele não vê, não, aqui não era para os gentios, aqui era para, né, educar o povo de Deus. Então, o povo de Deus, ele recebeu as leis para que eles fossem, né, educados, né, e doutrinados ali dentro do que era correto e o que não era correto, mas eles não tinham os olhos para as pessoas de fora. Até hoje, né, para o judeu, se você perguntar para ele, ele não, eu não sei o que acontece com as pessoas que não são judeus, eu estou preocupado comigo, né? Então, o povo judeu aqui, eles tinham uma preocupação muito com eles mesmos, né, com os rituais, né, com eles, né, andarem no caminho do Senhor, né, sem se preocupar com o de fora, né? Quando Cristo veio e trouxe uma revelação diferente, né? E a nova aliança de Deus é justamente de que Deus veio para todos e não só para o povo judeu, né? Veio para os gentios, veio para nós também, né? E o que Cristo vem trazer, né? Revelar é que mais importante é nós olharmos para o próximo, né? O mais importante é primeiramente nós olharmos para Deus, né? E depois, né, disso é olharmos para o próximo. Se seguirmos as leis
né? E aqui é um ponto, acho que muito, acho que exige bastante reflexão entre a gente, e isso aqui é pessoal, mas eu gosto de fazer muito essa reflexão, de que se seguir as leis pode ser pedra de tropeço para o meu próximo, então guardar o sábado é menos importante do que eu cuidar do meu próximo, né? Porque muitas vezes, né, essa questão de rituais, de doutrinas, né, que a gente estabelece, né, dentro das igrejas, às vezes ela serve como pedra de tropeço realmente para as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa nova que está chegando na igreja, né, será adequado eu, né, o pastor ou que seja quem for falar algumas coisas, né, determinadas coisas para aquelas pessoas que estão chegando. Então, esse cuidado, né, tem que ser muito grande. A gente está em certos ambientes, as pessoas não são cristãs ou não conhecem a Deus, né? Eu falar, né, do sábado ou ficar falando de coisas que são doutrinárias, né, que não é das leis, por exemplo, né? Não como carne de porco, ou não faço isso, eu não faço aquilo, e eu me sentir, né, espiritualmente mais elevado que a pessoa, né? Ou seja, eu estou quase virando um legalista, né? Quase um fariseu, de que eu estou me sentindo mais importante do que você porque eu faço tudo o que Deus está pedindo aqui na palavra, né? Eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu sou mais, né, Deus ama mais a mim do que você. Então isso é um cuidado que, né, que eu acho que exige bastante reflexão disso daí, porque a gente vê em várias situações onde as pessoas deixam de se aproximar do evangelho, deixam de entender a Cristo, né, por causa de nós mesmos, né? Nós, cristãos, impomos situações, coisas em cima das pessoas, da qual faz com que as pessoas se afastem. Por exemplo, o homossexualismo, né? O homossexual não se aproxima porque acha que a gente, né, que Deus, né, excluiu ele, né? Mas quem somos nós para julgarmos entre, né, salvação ou não? O que a gente pode é amar, o que a gente pode é instruir, né? E se a gente achar que, dependendo daquela palavra, que eu possa estar passando aquela pessoa, possa servir como uma pedra de tropeço, pode atrapalhar a caminhada daquela pessoa, então que eu me cale, né? Então que eu me cale, porque Paulo mesmo falava, né? Olha, não dê sólido, né, para a criança, porque ela se engasga, né? Então assim, dê líquido, né? Vai dando aos pouquinhos, deixa a palavra revelar para ela, deixa o Espírito Santo revelar para ela. Então, nosso papel é trazer ela para perto e não criar uma barreira de falar, não, olha, nós somos bons, nós somos tops, nós estamos salvos e vocês estão tudo na perdição, vocês são do mundo, né? Porque Jesus veio para os doentes, veio para os pecadores, né? Então acho que existe bastante reflexão em relação a isso, né? E eu acho que quando a gente olha para a palavra com essa visão, né, sobre, olha, estamos numa nova aliança, né? O amor ao próximo é mais importante do que né, os meus sacrifícios, os meus rituais, né? Ele é mais importante do que para Deus, né? Para Deus, não é para mim, para Deus. É mais importante, né, eu buscar aquela ovelha, única ovelha perdida entre as 100, para Deus é mais importante, né, do que a gente ficar aqui dentro da igreja, todo mundo santo, todo mundo vamos para o céu junto, né? E de repente quem vai para o céu mesmo é aquele perdido lá, do qual não conhece a palavra, né? E Deus vai ter maior misericórdia, né? E a gente que está aqui, né, querendo ser justo, né? Vamos ficar tudo assistindo, né? Falar aqui, né? Então, assim, essa reflexão, acho que ela é importante. Isso Amém. mesmo, Fábio. Engraçado, hein? Se não tiver o amor, rapidinho aqui, Samara. Se não tiver o amor, adianta de quê, né? Nada. Não adianta de nada. Por isso que eu sempre falo, e já falei para ele, né? Que eu não acho errado quem não guarda. E também não acho errado quem guarda. Cada um, é opcional. E a alimentação, para mim, é como se dissesse assim, ó, eu não como pato. Se eu chegar na sua casa só tiver pato, eu não vou comer. Então, para mim, é a mesma coisa da pessoa dizer, não, eu não como carne de porco, eu não como calabresa, eu não como presunto, sabe? Que é as coisas que ele não come. Não como isso, não como aquilo. Então, para mim, é a mesma coisa, porque tem coisas que também todo mundo come e eu também não como. Então, é opcional de cada um. Você só não pode obrigar, como você está falando, as pessoas a comerem e a fazerem. Cada um é livre. Se Deus deu livre-arbítrio, quem somos nós para julgar e para falar?
né? Ele é da igreja dele, né? Eu sou pentecostal, ele é adventista, mas placa de igreja, ela não salva ninguém. Não salva. E se eu olho nas escrituras e vejo que não faz mal nenhum eu passar para a igreja dele, né? Porque se eu visse, se eu olhasse e visse esse mal, eu nem ia namorar com ele. Porque eu sei que ia ter um momento que eu ia ter que passar para a igreja dele, já que eu vou morar lá onde ele mora, né? Que lá já tem a igreja, já tem tudo certo. Aí eu vou pegar, né? E vou namorar com uma pessoa, vou casar para quando chegar lá eu ir para outra igreja, ele ir para uma e eu ir para outra. Não vou. Porém, o pensamento e o coração da gente, a percepção do que Deus fala com a gente é que muda. Eu me considero uma pessoa um pouco rebelde nesse termo, porque eu sou pentecostal, mas nem tudo que está, se eu ver que está errado, eu não vou fazer. Pode vir quem for falar comigo. Pode vir quem for. Eu me rebelo mesmo. Eu quero fazer o que está escrito aqui, ó, na palavra. Porque o pastor, ele é pecador igual a mim. Todos são pecadores. Todos Sim, nós. Então, se a Bíblia ela está me dizendo que é errado eu cortar meu cabelo, um exemplo. Eu corto meu cabelo, eu aparo as pontas do meu cabelo, é um exemplo. Se a Bíblia ela está me dizendo que é errado eu cortar, eu não vou cortar. Mas se a igreja determina que não é para me cortar, que é uma doutrina, eu vou seguir se eu quiser. É um livre-arbítrio, graças a Deus, que nós temos para isso. Para nós fazermos só aquilo que a gente acha que está certo. Então, já vai. Então, eu não entro assim, entendeu? Nessas coisas, o que importa é o amor, é a gente amar, é a gente fazer pelo nosso próximo e dar o nosso melhor. Eu quero que a pessoa me ame assim, então eu vou amar a pessoa também assim, sabe? Como eu quero ser amada. Então a gente tem que dar esse valor, tem que dar esse amor para aquelas almas. Amém. Vou despachar aqui. é isso aí, menina. Glória a Deus. A gente sabe que tudo começou no sábado, viu? Foi o dia que Jesus entrou no templo, na sinagoga, e leu o livro ali, entendeu? No sábado. E foi ali que eles tentaram apedrejar Jesus, né? Está escrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar e quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e aos olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua própria, tudo que ouvi nos de ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus tinha voltado a Nazaré, onde ele viveu, e foi ali que ele abriu, no dia de sábado, o livro e leu essas palavras, que hoje estava se cumprindo tudo isso, no dia de sábado. Então, e por ali começou. Jesus curava, e comia, e fazia, acontecia no sábado, e o povo sentava o pau nele, e ele ia em frente. Mas é assim mesmo, amados. O importante é aquilo que a Tamires falou aí, é o amor. Se não tiver amor, nada feito. Jesus, Pai amado, meu Pai, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, por cada palavra, pelos ensinamentos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos instruindo, Senhor. Que nós possamos ter revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Pai, aproveitar essa oportunidade, Senhor. Essa oportunidade, Pai, única, Pai, de poder estar sentado aqui nessa mesa, Senhor,
com os nossos irmãos, Pai, compartilhando a palavra, Pai, onde cada um pode compartilhar a forma que enxerga, Senhor, as Escrituras, Pai, para que possa cada vez mais enriquecer, Pai, o nosso conhecimento, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter oportunidade, Pai, de ser agraciados com mais sabedoria, Senhor, para que nós possamos dirigir melhor a nossa vida, Senhor, que nós possamos é, fazer, Pai, cumprir o seu chamado, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua graça, Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, sempre estar de braços abertos, Pai, para nos receber, para nos acolher, Pai, nas nossas aflições, Pai, nos nossos medos, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, Pai, nos protegendo, nos guiando, Senhor, guardando, Pai, os nossos familiares, Senhor, guardando a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Guarda, Pai, sobre o seu manto sagrado. Nos reveste, Pai, com a sua armadura celestial, Senhor. Proteja a nossa mente, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos, Pai. Proteja o nosso coração, Pai, a nossa boca, Senhor. Proteja nossos pés por onde nós caminharmos, Pai. Proteja, Pai, cada órgão do nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue, Pai, continue conosco, nos protegendo, Pai, iluminando nossos caminhos, nos guiando, Senhor, que nós possamos, Pai, enxergar a Ti, Pai, em todos os detalhes, Pai. Que o Senhor continue, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor, protegendo todas as pessoas que a gente ama, Senhor, acolhendo, Pai, as pessoas em necessidade, Pai, as pessoas na qual você tem te clamado, Senhor, clamado por ajuda, Senhor, clamado por uma saída, Pai. Que o Senhor estenda a sua misericórdia, Pai, a cada um de nós, Senhor, a cada pessoa doente, Pai, dos hospitais, Pai, doente, Pai, dos lares, Senhor. Que o Senhor olhe pelas crianças, Pai, pelos pais, Senhor, que estão aflitos, Pai, por não ter o que comer, Senhor, pelos idosos, Pai. Olhe por todas as pessoas, Pai, traga paz nessa terra, Senhor, que nosso coração, Pai, seja transformado, Pai. Olhe pelas autoridades desse mundo, Pai, ilumine o coração deles, Pai, para que o bem, Senhor, o bem seja feito, Senhor, que eles tenham discernimento, Pai, do agir, Pai, do comandar, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Um ótimo dia a todos. Amém. A presença do Amém. Senhor. Deus abençoe. Amém. Tamires, Oi. não sei como é que você tá aí amanhã, mas se você pudesse trazer o capítulo de amanhã pra gente, ia ser legal, hein? Eu aqui até Consegue? meditando. Eu É? tava amanhã, sim, sexta-feira, né? Pronto. Se você precisar, Amanhã eu tenho que fazer chegar outra alguém no comércio, a gente entra e ajuda, mas se você puder trazer pra gente, ia ser gostoso. Uhum. Pode ser? Tá Tá, bom? pode Amém. ser. Então tá bom. Tá. Beijão pra vocês, gente. Fica com Bom. Deus aí. Um ótimo dia aí. Tchau, tchau. Gente, Amém. Até mais. Tchau. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente